Essa série de vídeos a gente fala sobre o teatro das ilusões. Na aula passada a gente falou que a verdade ela é relativa. E hoje a gente vai falar como a realidade pode ser absoluta ou ela pode ser relativa também. Parece assim confuso no começo quando eu falo, mas é uma playlist que eu montei, né, que chama Povo e seus tentáculos. Vai estar disponível os vídeos que eu gravar nessa sequência, vai estar nessa playlist, onde a gente vai falar um pouco mais sobre esse teatro, né, sobre essa construção da realidade. O que eu comentei na aula passada é que a verdade ela era relativa no sentido de que cada pessoa tem a capacidade de absorver a realidade num certo nível. Ou seja, eu enxergo a realidade de uma forma e você enxerga ela de outra. Mas a verdade é que existe uma realidade absoluta e ela está aí presente. Ela é a que funciona e que faz tudo acontecer. Porém, nós não conseguimos mensurar, por exemplo, os elétrons, os átomos. Então, toda essa energia dinâmica que está à nossa volta, ela existe. Porém, se a gente falar que a verdade ela é absoluta, como, como que fica esses detalhes, as bactérias, os vírus, tudo que existe à nossa volta, que já foi para o homem motivo de superstição, onde o homem tinha crendices e associava essas crendices à ciência, misturando tudo, fazendo com que, na época da Inquisição, mulheres que tinham um certo conhecimento de chás, até de uma alquimia, onde tinha uma prática de cura, era confundido com bruxaria e acabava numa fogueira. Hoje, é claro, a gente vai falar isso mais para frente, existe as fogueiras modernas, né? O aniquilamento do ser, né? Na sociedade, que é tão nocivo quanto, gente. Então é muito perigoso. Mas grave comigo, para a gente construir esse pensamento. A verdade ela é relativa porque cada um enxerga ela de um jeito. Essa realidade que a gente está vendo, cada um, digamos assim que quando Pilatos falou com Jesus, ele perguntou para Jesus o que era a verdade. E Jesus ficou em silêncio. Por falar em Jesus, gente, eu quero indicar para vocês o seriado The Chosen, que tem no Netflix. Chosen, Chosen, Chosen. É muito legal, muito bom. E lá vocês vão conseguir compreender um pouco do que eu estou falando. Mas, voltando a esse teatro da vida, né? Então, cada pessoa ela tem a capacidade e o conhecimento de entender a realidade que está à volta dela. Cada pessoa tem um nível de realidade. Então, não podemos dizer que isso é verdade. Porque se cada um enxerga de um jeito, cada um tem a capacidade de estar presente um certo tanto. Eu sempre falo para vocês o que define o melhor entre nós, seres humanos, aqui na Terra. Pelo menos para mim, com todos os meus estudos e pesquisas, eu cheguei a essa conclusão. O que mais faz nós um melhor do que o outro é a capacidade de assimilar a realidade. Ou seja, de viver o momento presente. A gente pensa assim, todo mundo consegue viver o momento presente. Não. Cada pessoa consegue instantes, flashes do momento presente. De conseguir sentir a realidade em alguns instantes, mas não toda a realidade. Parcialmente sim, mas não toda. Entenda que quando nós estamos aqui nesse ambiente, as coisas estão acontecendo. Porém, eu tenho consciência de uma parte, de uma porcentagem delas, não de todas. E assim é você e as pessoas que estão à nossa volta. Portanto, essa verdade, ela é relativa. Agora, verdade, né, quando a gente fala assim, e agora a gente entra na realidade.
a realidade ela está mais próxima da verdade. Porque assim, não tem como você dizer para mim, para uma pessoa que está no hospital sofrendo um câncer, por exemplo, que aquilo é uma ilusão. Já vários teóricos falaram essa besteira. Eles vão falar de Matrix, de que tudo é uma ilusão. Como assim? A fome é real. As coisas, que as bactérias, vírus, isso mata as pessoas. Tira elas dos seus convívios, da sua vida, da sua encarnação. Como isso é ilusório? A realidade é a verdade que o espírito vive nesse momento. A realidade é o momento em que a nossa consciência interage com todos os objetos que estão em volta. Então, como é que eu vou dizer que uma pessoa que o fogo não queima, que as coisas não interagem entre si? É por isso que muita ideia de milagres cai por terra. Quando a gente vê em certas histórias, a gente pensa assim, mas como é que aconteceu, aconteceu isso? Como isso se deu? Em níveis de consciência elevado, como Jesus e depois os apóstolos conseguem fazer, alguns yogis da Índia, a gente vê processos acontecer na nossa frente, você fala assim, opa, isso existe, mas exige dessa pessoa uma alta competência, uma alta concentração para que aquilo aconteça. Então quer dizer que nós, os comuns, os medianos, podemos fazer? Não, é claro que não. Há o nível de energia envolvida num treinamento, de às vezes décadas, para que aquela pessoa consiga fazer aquilo, não chega nem perto do que a gente pensa aqui de realidade. Eu vou treinar isso aqui. É por isso que eu falo, a gente, neste teatro das ilusões, a gente quer dissolver tudo isso para a gente conseguir encarar a realidade. E é o que eu sempre digo, encarar a realidade no começo pode passar por um processo doloroso. Como encarar a noite, que eu falei? Passa por estágios. Mas nesses estágios, você vai entendendo e ganhando consciência. E cada vez que você expande sua consciência e você ganha espaço, o que acontece com você? Mais você fica conectado à realidade, mais você a sente. Então, você está caminhando, você consegue sentir o cheiro, ouvir, sentir, captar vibrações, veja, em níveis maiores de consciência. Você consegue ver as pessoas. Você sabia que, isso já é um estudo, que o criminoso, normalmente ele ataca a vítima que não o vê, não o observa. Se você está caminhando na rua, o cara ele pensa em furtar o seu celular. E ele está pensando em furtar você. Você vira para ele e olha na direção dele, fixamente. Precisamente 3 segundos, por exemplo, que é a média que o cérebro tem para aceitar ou não aceitar, perigo, é 3 segundos. Até menos, viu, gente? Eu falo 3 segundos, mas falam até que em 3 milésimos o cérebro consegue captar. Mas para o cérebro do criminoso que está te olhando, e ele olha e vê que você olhou, você olha para ele sério, ele vai escolher outra vítima. Por que ele vai atacar alguém que já o reconhece, que já o viu? Ele vai atacar alguém que não o viu. Então, a maioria dos furtos, esse punguista, ele tende a furtar a pessoa e escapar, para que não seja identificado. Porque você pode voltar ali depois e falar, é ele, apontar para a polícia, aquele ali que é o que está roubando as pessoas. Então, isso prova que a consciência da realidade, para a pessoa que está mais ligada a... Quando eu era mais jovem, eu li muito livro do Paulo Coelho. Adorava, assim, os livros dele. Porque ali escondia alguns exercícios e eu conseguia pegar esses exercícios e praticar. E num dos livros ele fala o seguinte,
que a maioria das pessoas anda de cabeça baixa, que o seu raio de circunferência visual é de 2 metros. Ou seja, a gente anda pensativo e inclina os olhos para baixo. E isso nos projeta, primeiro que já nos projeta psiquicamente a uma vida de submissão. Mas submissão social, porque você tem submissão às regras e tudo que está à sua volta. Então você aceita. Então, ele falava que a gente enxergava só 2 metros de circunferência. E um exercício que a pessoa tinha que fazer era levantar sua visão para o horizonte. Também foi provado que, pela psicologia, né, psiquiatria, que os depressivos, quando a pessoa está triste, depressivo, numa crise, se ela olhar para cima por pelo menos 10 segundos, olhar para cima, muda a química cerebral e melhora aquele estado da pessoa. Não é que vai curar, mas melhora. Isso é provado cientificamente. E é engraçado que tem aquela frase, né, das pessoas: ei, olhe para cima, levante a cabeça. Né? Não é uma brincadeira, aquilo é real. Se você se acostumar a olhar por horizonte, você vai perceber que no momento das dores, das tristezas, o tanto que você sente vontade de baixar a cabeça diante das pessoas mais duras da vida, chatas, arrogantes, você tem mania, você tende a querer baixar. É um treinamento árduo você levantar a cabeça e manter-se ereto. Por mais que doa, você continuar olhando nos olhos das pessoas, você continuar firme. É um ganho de força, é um treinamento. A vida é como uma academia. Ninguém chega ali e levanta um grande peso de uma vez só. Você começa colocando poucas anilhas e treinando. Com o tempo você põe mais e mais, aí você está forte. E aí é visível aquela força. Socialmente também. Na realidade, na verdade das coisas, você consegue ver uma pessoa que ela tem mais consciência. E eu chamo de magia. Pessoa que tem mais